Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos começar uma aula hoje sobre encontro consonantal e dígrafos. Muito tranquilo, vocês viram na semana passada fonemas e letras e agora nós vamos continuar a partir de então, com esse conceito já prévio de fonemas e letras, a falar sobre os encontros consonantais e sobre os dígrafos. Vamos lá? Encontros consonantais e dígrafos. Vamos ver? Primeiro, encontro consonantal é a sequência de dois ou mais fonemas consonânticos em uma mesma palavra. O que seria a sequência de dois ou mais fonemas? São dois ou mais sons, são dois sons, de duas letrinhas diferentes, de consoantes diferentes. São duas consoantes, mas que estão juntinhas em uma mesma palavra. Então, é encontro dessas consoantes. Por isso o nome encontro consonantal. Vocês já aprenderam, inclusive, esse conteúdo em alguns anos anteriores. Então, vai ser muito tranquilo de nós entendermos e relembrarmos esses conceitos. Bom, vamos lá. Na semana passada, vocês aprenderam o que é letra e fonema. Então, vamos rever? Letra é representação gráfica, aquilo que eu vejo, A representação gráfica. E o fonema é o som, a produção do som. É a menor unidade significativa de som. Então, na verdade, referido ao som é que eu falo de fonema. Então, quando eu tenho aqui, distribuir, eu vou dizer assim, olha aqui o encontro das duas consoantes T e R. Eu tenho distribuir. Só falando aqui, bem devagarzinho, nós vamos perceber que o som do T e do R, ele é pronunciado. Olha, eu produzo o som, a fonema em T e a fonema em R. Não é isso que acontece aqui? Distribuir. Vamos ver placa. Olha aqui, encontro consonântico, duas consoantes. Placa. Eu tenho eu tenho o som do P. Então, a produção do fonema P, do fonema L, junto com a vogal A, eu tenho o som de placa. Vocês estão fazendo isso em casa comigo? Então, vamos fazer juntos. Agora, vamos para o degrau. Degrau. Eu tenho o som do G aqui, É porque vocês vão observar que a consoante, ela encontra um obstáculo aqui no aparelho fonador. Então, ela vai ganhar força quando ela tem, e ela precisa ter, uma vogal para que estabeleça esse som. Então, eu tenho assim, degrau. Eu produzo o som do G e do R, degrau. Há essa emissão do fonema do G e do R, tá? Eles estão sendo mencionados, sonorizados. Madrugada, madru. Se eu fosse pronunciar devagarzinho, como de fato nós perceberíamos o fonema, seria dr, dr. Só que como eu tenho a vogal U, fica madru, dru. O D e o R produzem som, portanto, eles apresentam um fonema. Aliás, cada um apresenta um fonema, o som do D e o som do R, para que não haja nenhuma dúvida. Mesma coisa acontece com bíblia. Olha, o B e o L aparecendo, bíblia. E a mesma coisa, prateleira. Olha, eu tenho P e o R sonorizado aqui, pra, até treme, prateleira. Bom, então nós percebemos que o encontro consonantal é o encontro de duas consoantes que produzem som. Cada uma produz o seu som. É claro, elas são consonânticos, Vamos ver o próximo. Eu listei para vocês aqui várias palavrinhas com encontros consonantais. VR, palavras, bicicleta, CL, BR, bruxa, GR, segredo,
eclipse, bloco, quadrado, trovão, atleta, absurdo, apto, ritmo, signo, advogado, arte, prato, admirado, brigar, observar, objeto, grama, livro, pneu e, por último, aplauso. Bom, agora, os encontros consonantais, eles podem ser separáveis ou inseparáveis. Então, como funciona? Como eu vou saber identificar se o encontro consonantal é separável ou inseparável? Bom, muito simples. As consoantes ocorrem em sílabas diferentes quando são separáveis. Olha aqui, ó. Primeiro, nós vamos pronunciar, nós vamos usar a divisão silábica aqui. Quando eu vou silabar essas letras, quando eu vou separar nessas pequenas emissões de som, né, que é a sílaba, eu tenho aqui, ó, garfo, garfo. Esse grupo de fonemas aqui, ó, que é pronunciado em uma só emissão de voz, eu chamo de sílaba. Então, fico garfo. Eu separo nessa emissão de voz o R do F. Então, fica garfo. Um fato muito importante, depois nós vamos fazer um vídeo apenas sobre separações silábicas, nós vamos observar que a consoante ela nunca vai estar sozinha em uma sílaba. A consoante não forma sílaba sozinha. Ela necessita de uma vogal. Sem vogal, ela não vai formar sílaba. Então, nesse caso aqui, vocês vão observar que o R veio para cá e o F foi para lá, mas ele acompanhou uma vogal. Garfo. Então, esse grupo de fonemas aqui, que foi emitido em uma só voz, formou uma sílaba. Garfo. Bom, separou. Vista. Da mesma forma, esses dois grupos aqui, ó. Apto. Ah, professora, não pode ser apto. Claro que não. Primeiro que nós falamos apto, né? E esse P não pode ficar sozinho, ele não pode formar uma sílaba, ele precisa de uma vogal. Então, eu tenho que uni-lo à vogal que o precede. Esse A aqui que está mais próximo a ele. Apto. A mesma coisa acontece em absoluto. Olha aqui, ó. Absoluto. A minha emissão de voz ficaria absoluto, não é isso? Sendo que esse B aqui, olha, ele acompanha outra consoante. Ele não tem uma vogal para se apoiar. E quando isso acontece, ele precisa se apoiar em uma vogal mais próxima, que foi a, né? A vogal A. Então, ele ficou aqui com a vogal que o precede, né? Que é a letra A, que é a vogal A, perdão. Então, ficou absoluto. Admitir, a mesma coisa. Admitir. Então, esses são os separáveis. Vejamos agora os inseparáveis. Bom, inseparáveis são as consoantes que ocorrem na mesma sílaba. Elas não se separam. Estão lá juntinhas. Acho que colocou até aqui uma imagem para vocês se relacionarem aí com os inseparáveis. Bom, são chamadas de perfeitas, né? Observação, não se separam os encontros consonantais que tiverem L ou R. Então, isso aqui é uma ótima dica para que nós não tenhamos tantas dúvidas, né? Separa ou não separa, professora? Então, quando vocês observarem que essa palavra apresenta um encontro consonantal que tenha L ou R, não irá se separar. Então, eu tenho aqui, ó, braço, ciclo, letra. Ai, mas chegou pneu. E agora? Não tem L, não tem R. Tem um PN aqui, né? Um P e um N. E agora? Por que não poderia ser pneu? Por que não poderia ser psil? Vocês já sabem a resposta? Então, vamos lá.
Separação incorreta. Eu não posso ter uma consoante como sílaba. Ela não tem um som suficiente, ela precisa de apoio, ela precisa de uma vogal para se apoiar e para formar uma sílaba. O som do P é P, P. Então, eu preciso desse... Quando eu falo pneu, né, na oralidade, é comum se dizer pneu, nos parece que tem um I, né, como uma vogal, mas ela não está aqui. Esse é um P que não tem o apoio de uma vogal. Então, ele não pode formar sílaba. Ele precisa de uma vogal para se apoiar. Então, como eu faria? Se logo após esse P eu tenho uma outra consoante, que é N, não é isso? Olha aqui, ó, pneu. Então, eu tenho que unir essas duas consoantes e nos apoiarmos na próxima vogal. Não tem vogal antes, só tem vogal depois, então eu vou me apoiar. E para eu me apoiar, quando eu for emitir quando eu for emitir esses fonemas, pronunciar esses fonemas, eu vou falar da seguinte maneira. Ou eu vou falar pneu, que é o caso que eu vejo que eu não posso usar o P sozinho, ou eu vou usar pneu. Então, a forma correta é pneu. Eu tenho um monossílabo aí. Eu não separo pneu. Da mesma forma, psil. Se eu fosse emitir esse som, esse grupo de fonemas, seria assim, ó, psil. Mas o P é mudo, ele não está acompanhado com nenhuma vogal. Então, ele não pode formar sílaba. Então, eu vou ter psil, tudo junto. O P e o N vão ter que estar juntos, vão ficar juntos, porque precisam se apoiar na vogal para formar, assim, esse fonema. Então, vai ficar psil, uma única, um monossílabo, no caso, né? Sem separação alguma, apenas uma única sílaba, psil, um monossílabo. Bom, vamos para o próximo. A forma correta está aqui, já pus para vocês. E agora sim, nós vamos começar com os nossos dígrafos. Muito fácil. Eu tenho certeza que vocês vão relembrando a cada passo que a tia estiver aqui dando os conceitos para vocês, revendo algumas informações, vocês vão relembrando e vai ficar muito fácil de ser compreendido.